Olá, meus amigos, amigas, irmãos e irmãs de caminhada. Com muita alegria e gratidão que estamos juntos novamente para refletir mais um tema. O tema da nossa reflexão de hoje é a arma infalível, do livro Alvorada Cristã. Um tema muito oportuno que traz uma reflexão profunda sobre as nossas atitudes e as responsabilidades que nós temos diante dessas atitudes, das nossas ações e os nossos compromissos. E nós ficamos refletindo um pouco no dia a dia. Nós encontramos diversas pessoas que têm formas e maneiras de agir, de pensar, que divergem um pouco com a nossa. Mas muitas vezes nós também agimos com incoerência em relação à nossa proposta de melhoria e transformação. Algumas atitudes, situações, circunstâncias nos revoltam, nos chateiam, tiram nossa alegria, esperança. Nós caímos no julgamento, na condenação do outro, maldizemos e entramos na sintonia do desequilíbrio. E dessa forma acabamos que somamos com a energia do mal. Além de multiplicar esse mal, divulgando, compartilhando, espalhando com os outros. Mas em nenhum momento nós paramos para pensar a grande responsabilidade e o compromisso que nós temos diante dessas atitudes nossas. Não mensuramos as consequências por conta da nossa imaturidade espiritual. Nós não percebemos o mal, a proporção desse mal na vida dos outros e na nossa própria vida. Mas existe uma arma infalível para amenizar e muitas vezes solucionar esse problema. E eu vou contar para vocês a história, a arma infalível. Certo dia, um homem revoltado criou um poderoso e longo pensamento de ódio. Colocou-o numa carta rude e malcriada e mandou para o chefe da oficina de que fora despedido. O pensamento foi vazado em forma de ameaças cruéis. E quando o diretor do serviço leu as frases ingratas que eu expressava, acolheu-o desprevenidamente no próprio coração e tornou-se furioso sem saber por quê. Encontrou quase de imediato o subchefe da oficina e, a pretexto de enxergar uma pequena peça quebrada, desfechou sobre ele a bomba mental que trazia consigo. Foi a vez do subchefe tornar-se neurastênico, sem dar o motivo. Abrigou a projeção maléfica no sentimento, permaneceu amuado várias horas e no instante do almoço, ao invés de alimentar-se, descarregou na esposa o perigoso dardo intangível. Tão só por ver um sapato imperfeitamente engraxado, proferiu dezenas de palavras feias. Sentiu-se aliviado, e a mulher passou a asilar no peito a odienta vibração, em forma de cólera inexplicável. Repentinamente transtornada pelo raio que a ferira, e que até ali ninguém soubera remover, encaminhou-se para a empregada que se incumbia do serviço de calçados e desabafou. Com palavras indesejáveis, inoculou-lhe no coração o estilete invisível. Agora era uma pobre menina quem detinha o tóxico mental, não podendo despejá-lo nos pratos e xícaras ao alcance de suas mãos, em vista do enorme débito em dinheiro que seria compelida a aceitar. Acercou-se do velho cão, dorminhoco e paciente, e transferiu-lhe o veneno imponderável, num pontapé de largas proporções. O animal ganiu e disparou, tocado pela energia mortífera, e para livrar-se desta, mordeu a primeira pessoa que entrou na via pública. Era a senhora de um proprietário vizinho que, ferida na coxa, se enfureceu, instantaneamente, possuída pela força maléfica. Em gritaria desesperada, foi conduzida a uma farmácia. Entretanto,
deu-se pressa em transferir ao enfermeiro que a socorria a vibração amaldiçoada. Crivou-o de xingamentos e esbofeteou-lhe o rosto. O rapaz, muito prestativo, de calmo que era, converteu-se em fera verdadeira. Revidou os golpes recebidos com observações ásperas e saiu alucinado para a residência, onde a velha, devotada mãezinha o esperava para a refeição da tarde. Chegou e descarregou sobre ela toda a ira de que era portador. Estou farto, bradou. A senhora é culpada dos aborrecimentos que me perseguem. Não suporto mais essa vida infeliz. Fuja da minha frente. Pronunciou nomes terríveis, blasfemou, gritou, colérico, qual louco. A velhinha, porém, longe de agastar-se, tomou-lhe as mãos e disse-lhe com naturalidade e brandura: Venha cá, meu filho. Você está cansado e doente. Sei a extensão de seus sacrifícios por mim e reconheço que tem razão para lamentar-se. No entanto, tenhamos bom ânimo. Lembremo-nos de Jesus. Tudo passa na terra. Não nos esqueçamos do amor que o Mestre Jesus nos legou. Abraçou-o comovida e afagou-lhe os cabelos. O filho demorou-se a contemplar-lhe os olhos serenos e reconheceu que havia, no carinho materno, tanto perdão e tanto entendimento que começou a chorar, pedindo-lhe desculpas. Houve então, entre os dois, uma explosão de íntimas alegrias. Jantaram felizes e oraram em sinal de reconhecimento a Deus. A projeção destrutiva do ódio morrera, afinal, ali, dentro do lar humilde, diante da força infalível e sublime do amor. Olha a conclusão da história, muito interessante, né? Todo aquele ódio, aquela projeção destrutiva de ódio, morreu ali, numa atitude humilde, com uma força infalível e sublime do amor. Quantas vezes nos deparamos com situações como essa no nosso dia a dia? Alguém que nos empurra, alguém que fura fila, no trânsito alguém que corta o nosso caminho, ou que não temos paciência que o outro da frente está andando muito devagar. Nós sempre colocamos a culpa no outro da nossa irritação, insatisfação, nervosismo, impaciência. E muitas situações ocorrem diariamente para nos testar. Mas nós não percebemos. E muitas vezes a nossa postura é igual à de todos esses que foram citados na história, menos da verdadeira cristã, a mãe do enfermeiro, que vigilante, equilibrada e serena, percebeu a situação de desequilíbrio do filho e não entrou na mesma sintonia. Muito pelo contrário, deu seu exemplo de amor, de paciência, acolheu o filho, percebendo o desequilíbrio e o ajudou a tirar aquela chama de ódio, de cansaço, de desgaste, de irritação e veio com amor acalmar toda aquela situação, pondo um fim na projeção destrutiva do ódio. Isso é muito interessante para a nossa reflexão, porque muitas vezes nós não percebemos que alimentamos esse tipo de energia dentro de nós, no nosso dia a dia, dentro do nosso lar, com o nosso marido, com os nossos filhos, com nossos pais, no ambiente de trabalho, no trânsito, em qualquer lugar, nós somos testados o tempo inteiro. E nem sempre nós conseguimos manter o equilíbrio e ter uma postura de verdadeiro cristão, porque Jesus agiria assim. E se somos cristãos, precisamos nos esforçar para agir como Ele nos ensinou, como Ele exemplificou. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, Amar ao próximo como a si mesmo,
Lá na Instrução dos Espíritos, a Lei de Amor. No início do item 8, diz assim, o irmão Lázaro diz assim: os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso perfeito. Do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. Qual a escala que nós estamos? Então, de início é somente instinto, depois temos sensações e depois os sentimentos purificados. Muitas vezes nós agimos por impulso e parece que estamos usando mais o nosso instinto. De outras vezes, quando estamos bem, vigilantes, nós nos surpreendemos com as nossas boas ações. Não reagimos de uma forma grosseira ou entramos em sintonia desequilibrada do outro. Nos mantemos bem. E nesses altos e baixos, nós vamos caminhando. Muitas vezes, precisamos nos esforçar, ter mais disciplina, para ter essa compreensão de que somos responsáveis pelas nossas palavras, os nossos pensamentos, a energia que nós emanamos. Às vezes nós reclamamos que no lar não tem paz, que é briga todo dia, que o filho faz isso, a filha faz aquilo, o marido não ajuda. Mas nós não paramos para pensar o que estamos fazendo para melhorar na harmonia, no equilíbrio, as vibrações do nosso lar. O que eu preciso fazer? O que eu estou pensando diariamente? Quais as energias, as emoções e sentimentos que eu estou emanando diariamente dentro do meu lar? Eu estou contribuindo para o desequilíbrio ou para a harmonia? É nossa responsabilidade também. Da mesma forma que nos chega uma notícia, nós não paramos para pensar, será que vai valer a pena eu compartilhar, eu divulgar? Será que vai prejudicar alguém? O que eu vou ganhar com isso? Ou será que isso vai ser necessário? É importante passar pelo crivo e não simplesmente compartilhar, divulgar algo que não vai acrescentar, não vai somar e não vai levar benefícios a ninguém. Muito pelo contrário, né? Então, a culpa não é do outro, pelo nosso nervosismo, pela nossa ansiedade, pelo nosso estresse, pela nossa irritação, o mau humor. É da nossa responsabilidade, é a nossa culpa. Porque se nós estivermos bem equilibrados, vigilantes, o outro pode nos provocar que nós não vamos entrar na mesma sintonia. Isso vai depender da nossa escolha. Então, a irmã Joana de Ângeles, no livro Desperte e Seja Feliz, diz assim: a conduta recomendada é a que se deveria... A conduta recomendada é a que se deriva da vigilância, que se mantém atenta aos primeiros sinais de desajuste, logo restabelecendo o ritmo da ação. Então, se eu estou vigilante, eu não vou entrar, eu vou perceber o que é que o outro está pretendendo, que o outro não está bem, e não vou responder da mesma forma que o outro. Vou bloquear aquele tipo de energia desequilibrada e, com o meu exemplo de maturidade, né, de serenidade, sirvo de espelho para o outro, para que o outro perceba, eu não estou bem. Ela me ajudou a ver que eu não estou bem. Então, é o nosso dever como cristão, não somente falar do bem, da caridade, do amor e deixar só na fala, mas buscar ter disciplina, um esforço, uma perseverança na atitude, esses exemplos de Jesus. E não para que os outros vejam que eu consegui tantos alimentos, tantas roupas, ajudei uma família, ajudei fulano, para mostrar para os outros, não. A caridade verdadeira é aquela que a gente faz sem esperar nada em troca, não é?
sem querer que seja vista, que seja anunciado, divulgado. A verdadeira caridade é ali entre quatro paredes, em que muitas vezes nosso marido, nossa esposa não está bem, e aí nós paramos, ouvimos, aconselhamos, acolhemos com amor. Ou nosso filho que está rebelde, pedindo socorro com as suas atitudes, e nós paramos, buscamos entender, conversamos, educamos e amamos. Então, meus irmãos, como nosso querido Mestre Jesus nos aconselhou, é necessária a vigilância. Vigiai e orai para não cairdes em tentação, para não cair nos mesmos erros todos os dias. E aí nos mantemos teimosos nos mesmos erros. Para nossa transformação é necessária a vigilância. Vigiar os próprios pensamentos, as próprias atitudes, as próprias palavras, as emoções que estamos sentindo, até para nos conhecer. Vigiar também como os outros estão chegando a nós, os estímulos externos, as situações, as pessoas, para que nós possamos perceber se aquela pessoa está bem, aquela situação é boa para mim, e fazer o crivo. Além da vigilância, é necessário buscar sempre o equilíbrio e a harmonia lá dentro de nós. Então, se algo não está bem dentro de nós, buscar resolver, buscar solucionar, não é? Outro ponto muito importante é se colocar no lugar do outro, buscar compreender o outro, né? E o próximo passo, amar. Depois que nós conseguimos vencer, buscar a vigilância, buscar o equilíbrio e se colocar no lugar do outro, é amar. Amar acolhendo, ouvindo, se colocando no lugar do outro, orando pelo outro, perdoando os erros, os equívocos e a forma que está sendo tratada, né? Tem um trecho também do livro Desperte e Seja Feliz, no capítulo Amor Terapia, que a irmã Joana diz assim: quando o amor viger nos corações das criaturas, o bem iluminará o mal e a harmonia plenificará todas as almas, mesmo aquelas que avançam em estágios inferiores, se sentirão estimuladas a alcançar os patamares elevados da libertação. Então, que nós possamos caminhar dentro desse amor, dentro dessa busca do equilíbrio, da pacificação. Precisamos sempre estar atentos aos nossos pensamentos, às energias que produzimos. Qual a vibração que eu costumo emanar? Qual a energia que eu costumo acolher dentro de mim? Olha o exemplo da história. Estavam todos invigilantes, acolhendo aquela energia odienta, como falou na mensagem, de desequilíbrio, de insatisfação, de irritação. Será que é isso que eu estou alimentando no meu dia a dia? Nós, que somos usinas de energia, verdadeiramente, o que estamos produzindo? Né? O que estamos estimulando no outro que convive em nós? Então, diante disso tudo, nós somos responsáveis pela energia, pela vibração que há em nós e que está no nosso lar, que está ao nosso derredor. Porque nós podemos modificar, né? Pode modificar dentro de nós, ao nosso redor, servir de exemplo para aqueles que convivem conosco. Então, produzindo esse tipo de energia, nós vamos começar a dar defeito, né? Como se fosse uma usina mesmo, aparecer os problemas, os defeitos, né? E como nós temos o corpo físico, as doenças vão começar a aparecer. As energias negativas viciosas, difíceis de serem transformadas, vão se transformando dentro do nosso corpo físico em doenças, em patologias, problemas psicológicos e tudo mais. Mas a terapia do amor é a arma infalível, é o remédio que cura. E nós precisamos conhecer o amor, buscar como nós podemos agir através do amor, acolher esse amor dentro de nós, ao invés de acolher tantas coisas negativas. E assim nós conseguiremos nos modificar.
né? Se nós não queremos ficar doentes, em desequilíbrio, em desarmonia, ou ser uma companhia desagradável para o outro e para si mesmo, nós precisamos pensar nisso, agir no bem, com amor. Assim, com certeza, viveremos melhores, saudáveis e com paz de consciência, levando a quem precisa essa energia do bem. Ao contrário dessa história que serviu como tema para a reflexão de hoje, no livro Entre a Terra e o Céu, existe um exemplo da menina Evelina, que buscou fazer a sua oração com muita fé, com muito fervor, para buscar o auxílio para o lar dela. E a partir dessa oração, desse pensamento no bem, de caridade, de amor, ela conseguiu o auxílio da espiritualidade para que durante todo o livro, né, o decorrer da história, recebesse todos os componentes da família. A mãe que já estava desencarnada, o irmãozinho que tinha acabado de desencarnar, o pai que estava em desequilíbrio, a madrasta que estava sendo obsediada pela mãe. Então, a partir de um pensamento de amor, de caridade, de compaixão, nós podemos ganhar espaço e auxiliar a tantos. Olha a força do pensamento, tanto para o mal quanto para o bem. Agora é nossa responsabilidade gerar essa força, essa energia para o mal, que trará consequências negativas para nós mesmos e para todos que estão ao nosso redor, como também gerar essa energia de amor, do bem, da caridade e levar alegria, contentamento, satisfação para nós mesmos e para aqueles que necessitam. Então, meus irmãos, nós podemos fazer mais, muito mais do que pensamos, porque somos herdeiros do amor. Somos capazes de nos amar, de amar ao próximo, e assim nós vamos verdadeiramente conseguir amar a Deus. Façamos a nossa parte, aproveitando a oportunidade que Deus nos deu da reencarnação, em especial nesse período de pandemia que a humanidade toda está passando. Não é por acaso que nós estamos reencarnados nesse período. Nós podemos dar a nossa contribuição, e que nós possamos contribuir com amor, com serenidade, levando esperança, levando fé a quem precisa e auxiliando também aqueles que mais necessitam. Que a nossa arma seja sempre a do amor, uma arma sublime e infalível que cura, que salva, que transforma a nós e a todos que estão ao nosso redor. E para finalizar, o trechinho ainda do capítulo 9 do Evangelho, que diz assim, a lei de amor, né? Dentro da lei de amor. Os efeitos da lei de amor são o melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Os mais rebeldes e os mais viciosos se reformarão quando observarem os benefícios resultantes da prática dessa sentença. Não façais aos outros o que não gostaríeis que os outros não vos fizessem. Fazei ao contrário, todo o bem que puderdes fazer-lhes. É isso que nós precisamos ter consciência. Mesmo que aqueles que nos prejudiquem, mesmo aqueles que não estão fazendo bem a nós ou aos outros, que nós possamos devolver com amor, devolver com bem, porque essa força do amor vai reformar todos aqueles que ainda não enxergaram essa luz e vão poder também se modificar. Que o Mestre Jesus possa nos envolver, nos inspirar sempre, para que nós consigamos auxiliar o nosso planeta, nesse momento tão difícil, a passar pela transformação, e que nós possamos nos transformar intimamente também. Muita paz para todos, que Deus nos abençoe.